Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua trajetória. Deus abençoe todos os pastores, bispos, apóstolos, os irmãos, as irmãs, porteiros, cristão, espírita, candomblessista, os afeminados. Deus abençoe a todos. É uma noite muito especial hoje. Eu estou acreditando numa noite de cura, numa noite de libertação, numa noite de prodígios e maravilha. Porque não vem luta maior do que a gente possa suportar. E eu vou repetir a frase que eu tenho repetido. Pastor, não fecha a obra. Pastora, não entrega a chave, tu vai conseguir o dinheiro do teu aluguel. Não acredita em Deus. Porque Deus, Ele é Deus provedor. Reminou-se de probiar torrébia. Acredita no Senhor. Acredita em Deus. Fique firme na presença de Deus. Porque Jesus nunca disse que a nossa caminhada seria fácil. Jesus nunca disse que a nossa caminhada não teria espinhos no caminho. Nós louvamos aquele louvor. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu estou dentro desse louvor. Mas eu vou continuar. E você vai continuar comigo. Você não vai desistir da chamada. Não vem luta senão humana. Deus, Ele há de sustentar teu ministério, tua vida, tua história. Você tem uma história. Você lembra de Jesus andando pelos lados de Sidom, se não me falha a memória? Vem aquele menino, vem aquelas mulheres que choram, carpideiras, eu acho que é carpideiras, mulheres que eram pagas para chorar. E a mulher estava ali enterrando seu único filho, minúcia de prominência. Mas na verdade, ela não estava enterrando seu filho. Ela estava enterrando a história da vida dela. Porque aquele homem ia ser o provedor de filhos, dando assim a linhagem, continuidade, o que a mãe começou. Lebragaço. A história não termina quando o homem decreta. A história, ela só termina quando o dono da vida quer. Mas quando ele não quer, ele toca no esquife e diz: senta-te. Ele senta e começa a falar. Então toma posse nessa noite do teu milagre de ressurreição, de vida. Ali aquela mulher, ela estava enterrando os sonhos. Uma genealogia se apagar, porque judeu gosta disso. De onde você é? Tu é filho de quem? Quando você abre a tua Bíblia para orar, para ler, você vai ver lá a genealogia. Fulano gerou fulano, que gerou fulano. Se vê a genealogia de Jesus, quantas pessoas passaram. Até pessoas que não tinham chamado para ser judeu. Aí Deus pega a Ruth e coloca lá na genealogia de Cristo. Obed, né? Avô de Davi. Deus, ele vai começar a honrar pessoas não judeus. Vai pegar pessoas que não tem nada a ver com a linhagem. Moabita no antigo concerto era proibido entrar no templo. Então Jesus ali no antigo concerto, ele já veio trabalhando, mostrando que povo, raças, nações e línguas iriam para a glória eterna. Eu não sei qual é o teu pranto. Eu
Não sei se tem alguém querendo o teu mal, a tua queda, a tua morte. Mas nessa noite, Jesus está jogando por terra toda cilada, toda conspiração, o espírito da morte. Aonde a morte está rodeando, vai cair por terra e Deus vai dar vida. Toma posse da palavra de Deus. Toma posse da palavra de Deus. Nós vamos orar. Vou fazer uma oração bem objetiva. Eu estou aqui só pela misericórdia. Minha vontade era não estar, mas o ministério, como diz o grande mestre pastor Jorge Santos do Portão de Ferro, o ministério não pode parar. Tem alguém que precisa ouvir o que você tem para falar da palavra de Deus e envolver. Então nós não podemos parar, nós temos que prosseguir. Pai eterno, Rei da Glória, eu quero adorar-te essa noite. Obrigado pela força que eu te pedi o dia inteiro, Senhor. Obrigado pela unção que eu mereço, pela tua graça. Obrigado, Deus, pelas afrontas, porque o Senhor me ensinou a tomar prazer nas injúrias, nas perseguições. Obrigado, Deus. Obrigado pelas palavras que vieram para entristecer meu coração. Obrigado por tudo, porque também está escrito em tudo da graça, porque essa é a vontade de Deus. Que o Senhor venha me sustentar não só a mim, mas também minha família, a família da minha esposa, mas jogue por terra toda a obra do diabo, toda a fúria, toda a pestilência, todo espírito de enfermidade. Toma a família da minha esposa que se encontra acamada, lutando, Senhor, pela vida. Guarda a vida da minha esposa, a Bispa Gessimane, enquanto, Pai, ela respira a esperança. E pode ser essa madrugada, levar sub na Araçaia. O Senhor passa lá e tocar no esquife e fazer aquela mulher se levantar e começar a dar força, vigor, repreendendo toda a enfermidade que assola a sua vida. Não somente a ela, mas eu entrego todos os leitos do Andaraí de câncer e de AIDS, de leucemia. Aquele senhor, Pai, lá na UTI todo entubado. Eu não sei se ele está vivo ainda, por aparelhos, mas se ele estiver lá, visita ele. Visita a parentela dele. Vai repreendendo o espírito da morte ali no Andaraí, em todos os andares. Aquela senhorinha, Pai, misericórdia. Oh Deus, tem misericórdia. Vai de encontro aos doentes, aqueles que foram abandonados pela família, aquela criança que se perdeu da mãe. Deus, toma aí, Deus, esse negócio do sangue que a minha esposa precisa. Toca lá, Senhor, lá na casa do hemofílico, aonde fazem doação de sangue. Quebra todo o jugo, toda a barreira, para que a minha esposa venha ficar mais forte. Ou derrama o teu sangue pelas veias do corpo da minha mulher, extirpando toda a enfermidade. Abençoa, Deus, todos os hospitais do Brasil, Hospital do Câncer Infantil, crianças que já nascem com câncer, crianças que adquiriram câncer com 8 anos de idade, como aquele sonho que o Senhor me deu na Europa, onde todas as crianças tinham câncer no reto. Mas o Senhor disse para mim que através de minha vida curaria a todos. Então eu profetizo, Deus, um tempo novo na vida do canceroso, que acha que vai morrer. Porque o Senhor não dá vida ao primogênito dos mortos. A morte não tem poder sobre o Senhor. E com apenas uma palavra, o Senhor disse: haja e ouve. Abençoa a vida de cada um, doente. Também os que são presos em vício de maconha, cocaína, droga, prostituição, loló, liberta. Abençoa a vida de cada um, abençoa a ser circuncidada. Toda a obra, todo o despacho arriado, vai queimando toda a obra, cerca a Vigada Geral Parada de Lucas, São João de Meritícia, Guadalupe, todos os bairros do Rio de Janeiro, vai repreendendo todo o mal em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.
Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Jesus está aqui, irmãos, essa noite. Irmãos, eu só vou dar uma saidinha aqui rápido. Glória a Deus. Estava na hora do meu remédio de pressão. É muita pressão, né? Deus te abençoe. Só o Espírito Santo para colocar um sorriso no meu rosto hoje. Só o Espírito Santo para me envolver na sua glória. Não desista da obra, irmão. Pastor, não desista da obra. Não desista daquele que está doente, não. O Senhor Jeová Rafá está aqui. E quando você busca, Ele opera um milagre. Não desista. Não desista. Todo mundo pode desistir, menos você. Você não está ordenado a parar. Mas, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu me encontro feliz e um pouco abatido. O meu emocional, Jesus está cuidando, irmão. Não se prenda só à tristeza não, tá? Porque infelizmente o adversário da nossa alma, ele pega esse momento para nos aprisionar com moléstias, depressão, não quero mais, não quero viver. Não. Levanta a cabeça, limpa as lágrimas na terra. Levanta a cabeça. Bispo, não é fácil. Hoje eu entendo completamente isso. Eu sei que não é. Hoje eu compreendo o que é você não ter forças e continuar orando, você não ter forças e continuar pregando, você não ter forças e continuar louvando a Deus, você não ter forças e dobrar o seu joelho por fé, e não uma fé fingida, uma fé de Deus. Toma posse do teu milagre agora. Toma posse. Não desista. Não desista. Faça como o bispo. Passa o gel no cabelo, joga para trás. A obra de Deus não pode parar. Deus vai enviar o socorro que você precisa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu levar a chute de providência. Jesus abençoa o povo essa noite. Aleluia. Deus abençoe a vida de todos essa noite. Você que está entristecido porque alguém desceu a sepultura hoje. Eu sei que não é fácil. Foi numa terça-feira como essa. Minha mãe foi internada, acho que no sábado. Terra de Brumina Sarabe. E Deus me dava um louvor quando eu abri os olhos. É adorar quando Deus não responde. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto e teu querer. Aquele louvor da Elaine Martins. Aleluia. Depois eu vou botar ele. É a vontade de Deus, irmão. Então a gente tem que continuar. Nós temos uma história, uma chamada para cumprir. Nós temos que cumprir. Passando por lágrimas, passando por luta. Hoje eu entendo completamente isso. Mas mesmo assim, enquanto a vida, a esperança. Aqui quem vos fala, o bispo capelão Ademir Santiago, marido da bispa capelã Gessilane Santiago. Olhe pela nossa vida. Irmãos, eu vou entregar já o que eu vi. Aqui hoje só tem eu e as cadeiras, como toda terça-feira tem sido. E louvado seja Deus por isso. Aqui no canto da igrejinha
apareceu um anjo, todo de branco. Alá, xalabaragaço, binarabe. E esse anjo, ele está com aqueles aparelhos de batimento cardíaco. Toma posse aí, na tua família, na tua casa, que aquele que está enfermo, esse anjo está indo lá. E você vai ter uma resposta de vitória. Quem crê, recebe. Eu ainda creio nos mistérios de Deus. Vou morrer crendo nos mistérios de Deus. Porque é bíblico, irmão. Renuncie de prominência. Deus vai jogar por terra essa tristeza no teu coração, essa modéstia. Aquele que tu está pensando que vai descer a sepultura, ele vai cantar o hino da vitória do teu lado. De prominência. Nós temos que adorar a Deus no vale ou no deserto. Não podemos desistir, não estamos ordenados a desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que aceitar a Jesus como Salvador. Aleluia. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Não desista. Vamos orar a Deus. Vamos glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Não há palavras neste meu vocabulário à altura de descrever o teu amor. Me faltam gestos, verbos e afirmações quando me refiro a ti. Mudou minha sorte e hoje meu universo é poder te servir. Nem a altura, nem a profundidade, nem a largura são capazes de medir teu amor. Teu amor por mim e pela humanidade é imensurável, não dá, inacessível o lugar onde está. Por isso o véu foi rasgado, por isso seja adorado, meu Deus Jeová. É imensurável, não dá, inacessível o lugar onde está, por isso o véu foi rasgado, por isso seja adorado, meu Deus, Jeová. Oh, filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Oh, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, misericórdia de mim. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, misericórdia de mim. O bem que eu quero, que eu
está diante de mim. Quem me livrará do corpo da morte do fim? Quem me livrará do corpo da morte do fim? Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, misericórdia de mim. Compadece-te de mim, compadece-te de mim, compadece-te de mim, te compadece de mim. Tu és mais importante que o ar, tu és mais importante que o mar, tu és mais importante que a lua, tu és importante que o sol, tu és mais importante que o ar, tu és mais importante que a lua. Tu me achaste em Jericó, estava mendigando na beira da rua. Oh, filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, misericórdia de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Tem, filho de Davi. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o povo escolhe para ligar agora. Não posso atender agora, estou no meio de um culto. Não posso, agora não posso atender, estou no meio de um culto, amém? Daqui a pouco eu te procuro, terra. Louvado seja Deus. Eu estou fazendo uma live de culto. Aleluia. Compadece-te de mim. Compadece-te de mim. Te compadece de mim. Deus abençoe tua vida. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Alguém me ligou agora, terra. Agora é a hora do culto. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu não posso atender não, amém, terra? Depois eu deixo até meu zap aqui, ó. Aí você pode até me adicionar. Glória a Deus. Aleluia. Pode me adicionar aí, tá? No WhatsApp. Aí 9 horas, quando for 21 horas, pode me ligar. Porque agora eu estou no meio do culto, amém? Agora eu não posso atender ninguém. Quando acabar o culto. Quando acabar o culto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode adicionar, 9 horas da noite, pode falar comigo. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Filho de Davi, tem misericórdia. Que Deus venha ter misericórdia da nossa vida.
Aleluia. A obra de Deus é assim, irmão. O negócio é forte, você não pode parar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos que confiar em Deus. Nós temos que acreditar que nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é na eternidade com Deus. Deus, Ele é maravilhoso demais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Quando for 9 horas, pode falar comigo, não tem problema. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estou no mundo agora, não posso parar. Louvado seja Deus. Amém, terra. Louvado seja Deus. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Deus quer usar os vasos, relevaço de Gandarábia. E vai usar, irmão. Vai usar. Vai dando glória para Deus aí. Vai dando glória para Deus. Aleluia. Deus abençoe a vida dos meus irmãos, amém? Eita glória, estamos diante de uma grande obra e não podemos parar. Nós vamos dar prosseguimento aqui, irmão. Bendito e exaltado é o nome do Rei Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus, vamos exaltar o nome daquele que vive e reina. Maravilha! Oh Deus! Seja a chave dele. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir
há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Tenho o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluia. Quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Oh, maravilha. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Alabaragaçu. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Oh, aleluia. Conheça a Deus, meus irmãos. Conheça a Deus. Não fique com timidez, não. Aceita Jesus como teu Salvador, irmão. Aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador. Não há salvação fora dele. O dia mal vem para todo mundo, irmão. O Maquipela chega na vida de todo mundo. A tristeza bate na porta de todo mundo. A morte bate. Vai bater. Ou está batendo na porta de alguém. E se você morrer agora, você está salvo. Em Cristo você está salva. Não existe Deus maior que o nosso Deus para aceitar você, irmão, irmã. Você que não é cristão, você que não é cristã. Não há salvação fora de Jesus, irmão. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Tem que aceitar Jesus, irmão. Se você morrer na terra, ninguém pode ir no teu enterro. Mas quando você chegar na glória eterna, você vai ver a coisa linda que é. Depois do arrebatamento da igreja, então, incomparável, irmão. Você acredita que depois, quando a pessoa morre,
Alguns acreditam que são várias linhas de teologia para falar de escatologia. São várias linhas nessa área de teologia. Alguns acreditam que quando morre já é julgado. Uns vão para o inferno, outros só para a glória eterna. Alguns pregam isso. Eu já acredito de outra forma. A Bíblia fala no livro de 2 Tessalonicenses que primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós juntamente seremos transformados, transladados. Essa matéria de carne que você está vendo, ela vai virar um corpo de glória como o corpo de Jesus, irmão. Aí cumpre de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Então aceita Jesus enquanto é tempo, enquanto você está com saúde, irmão. Não espera ficar tudo ruim, não. Aceita Jesus agora. Aleluia. Jesus me deu mais um louvor aqui, eu vou louvar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos estar aqui, irmão, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amém. Vamos louvar mais um louvor. Louvado seja Deus. Tem um pessoal aqui falando comigo. Depois eu falo, amém. Eu estou dirigindo o trabalho agora eu não posso falar. Tenho que continuar aqui, eu não posso parar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar. Glória a Jesus. Preste atenção nessa letra, irmão, porque ela é poderosa. Ela é poderosa demais. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, eu preparei para ti. Eu preparei para ti muito mais do que sonhou, nem ao teu coração chegou. Eu preparei para ti. Eu preparei para ti. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Foi eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, ouro e prata não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver.
perguntar como que aconteceu, você responderá: foi Deus. Maravilha. Eu estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Foi eu te estruturando pra orquestrar por mim. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até ouvir. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá: foi Deus, foi Deus. Você vai dizer que foi Deus. Aleluia. A restituição, a restauração da tua família, teu casamento, da enfermidade. Aleluia. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, e ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá: foi Deus. Aleluia. Oh, yeah. Foi Deus. Aleluia. Foi Deus. É Ele, irmão. É Ele, irmã. É esse Deus. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu é o que está preparado para nós. E muitas vezes nós podemos pregar e profetizar, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo com essa palavra não é acerca de bênçãos materiais, não é acerca da saúde, não é acerca de um carro novo, uma casa nova. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para nós antes da fundação do mundo. Jesus já preparava moradas eternas. Paulo está falando da glória eterna. Qual será o teu futuro no labor dessa vida? Depois do trabalho, quando chegar o tempo da tua morte, da minha morte, para onde nós vamos? Aleluia. Passamos por muitas guerras. Hoje nós estamos bem, estamos com saúde, estamos de pé, estamos alegres. Às vezes acorda com o lado paralisado, nunca mais sai da cama. Quantas pessoas trabalharam o dia inteiro hoje, foram para casa, o filho caiu, morreu. Foram para casa, a esposa passou mal, está internada.
Chegou em casa, escorregou, caiu, se machucou, quebrou a perna. Bispo, o que é isso? O culto de maldição? Não, é a verdade. Chegou em casa, infartou, saiu, infartou. Estou falando de coisas que são verídicas, isso acontece. Você teve um dia inteiro abençoado, chega em casa, corta o dedo, arranca, decepa. Tem muitas pessoas agora que estão tirando a própria vida, porque perdeu a esposa, perdeu o filho, porque perdeu um emprego que ganhava bem. E eu quero orar, irmão, para que o espírito da morte seja repreendido na tua família. O espírito de enfermidade venha bater em retirada da tua casa. O espírito de moléstia, de solidão, de suicídio, venha cair por terra, Pai eterno. Nessa noite eu invoco o teu nome com toda a fé, com toda a esperança, na vida daqueles que nos ouvem, Senhor, e aqueles que não nos ouvem. Senhor, repreenda esse espírito de depressão profunda. Repreenda, Senhor, essa enfermidade profunda na alma, que faz com que o homem queira tirar a própria vida. E ainda tem a ajuda do diabo dizendo: se mata logo, porque não tem jeito. Esse homem que está enrolado em dívidas, esse homem que terminou o casamento e agora pensa em suicídio, pensa em matar a mulher, pensa em matar a família. Repreenda, Deus, o espírito da morte sobre a face da terra. Repreende, Deus, o espírito do tabagismo. Tem pessoas que fumam 4 maços de cigarro por dia. Existem pessoas que só fumam quando bebem. Repreenda todo vício de bebida, de cigarro, de maconha, de loló. Repreenda os vícios, ó Pai. Joga por terra todo espírito mundano que permeia as igrejas. Tu menciona essa mulher que não está conseguindo largar esse vício. Precisamos nos alimentar melhor, Deus. Eu entrego esse governo nas tuas mãos, esse governo que só a tua misericórdia. Eu entrego essa falta de responsabilidade nos hospitais, com os pacientes. Eu entrego nas tuas mãos todos os terrenos de Umbanda, Quimbanda, magia negra, candomblé. Pai, peleja nos ares, não deixa fluir não. Entra com libertação no Bapoê, Babalorixá, no Cambone. Entra com libertação dos filhos, Senhor de Santo. Que quando o Pai de Santo liga é pai e maninha, não, Pai é o Senhor. Não valoriza às vezes quem está em casa, mas valoriza o Pai de Santo, a Mãe de Santo. Deus entra com libertação em todos os terreiros de Umbanda, no Candomblé, magia negra no Brasil, no mundo. Entra com libertação, repreende os trabalhos da encruzilhada com o cabrito, no meio da mata. Vai jogando por terra nessa noite, no nome de Jesus. Toma posse da tua vitória. Cuida da tua saúde, cuida da tua vida. Tua vida é preciosa para Deus. Talvez você já foi para a igreja, aí não gostou, saiu, tomou na setada do diabo, terra. Até Satanás, se pudesse, se ele se converteria ao cristianismo de novo. Ele era chamado Lucifer, você acha? Em Isaías capítulo 14, em Isaías capítulo 28, que andava sobre pedras afogueadas, e cada passo que ele dava, som de instrumento saía do seu corpo. Nele foi criada a música. Quem era ele, bispo? Ele levava os outros anjos a adorar a Deus. Descia na terra, que era o conservatório, ensaiava os hinos de louvor e ia para a glória eterna adorar a Deus. Um dia ele se rebelou, no princípio e pensamento ele peca. Deus onisciente já faz o seu reinado como um maestro cair. Hoje ele é diabo, serpente. E a terça parte dos anjos vai cair com ele, que são os espíritos que o povo serve. Muitos não aceitam a gente falar que é o diabo, mas são. Não existe um Deus maior que o nosso Deus. Hoje temos a força do bem e a força do mal. Existem alguns lugares que dentro do seu espírito não pode usar preto. Não pode usar nem em casa roupa preta. O diabo não criou nada. O diabo não criou nada. A única coisa que ele criou é a raiva, o ódio pelo ser humano. A única coisa que vem dele é a raiva, a ira. Deus ele se ira por causa do pecado da humanidade, que o povo tem a oportunidade de adorar e não quer. Prefere o pecado, prefere o que pode fazer a carne.
E muitos espíritos não aceitam isso. Mas Jesus falou, não detenha de falar a verdade. Falou comigo ontem. Fale, continue pregando a verdade. O único que liberta, batiza e leva por cima é Jesus. Outro espírito não faz isso. Outro espírito não faz isso. Não estou aqui combatendo, pregando a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu fui em muita festa de terreiro. Quando eu não era da igreja, claro. Ia para lá só para comer churrasco e beber. Depois eu meti o pé. Depois eu fiquei com o espírito atrás de mim. Não vou falar o nome para não dar glória para ele. Esse espírito manifestava no corpo das pessoas, me prometendo riqueza, um monte de mulher que ia cuidar de mim. Esse espírito, onde eu ia, ele me dava endereço de terreno para mim, não tão especial. Tem algo em você que me interessa. Só que Jesus chegou primeiro, hein? Jesus deixou de tentar. Usou pessoas, o diabo, para falar comigo, que gostava de mim. Mas gostava por quê? Por causa da bebida, por causa da fornicação, do adultério. Era um destruidor de lares. Por isso que eu era importante para ele. Só que eu nunca servi ele. Eu ia nas festas para comer e beber. Eu louvo a Deus que com 28 anos Jesus tomou a minha vida e transformou a minha vida. E você tem que deixar, não adianta chegar na igreja, confessar com o lábio, confirmar no coração e continuar com as mesmas práticas do mundo. Aí você não é crente não, aí você é um falso cristão. Venha para Jesus enquanto é tempo. Ele está voltando, irmão. Aleluia. Vou deixar uma palavra aqui. Eu estou de pé aqui só pela misericórdia, amém. Vontade de chorar está demais. Meu corpo está todo tremendo. Eu estou aqui fazendo obra de Deus, só misericórdia. Mas tem dia que é assim. A obra de Deus ela não pode parar. Não importa aí, bispo, pastor, irmão, a luta que você está enfrentando. Não importa. Você tem que fazer a obra de Deus. Vai chorando, canta chorando, prega chorando. Eu estou muito emotivo, hoje eu chorei o dia inteiro. Eu tenho que desabafar, senão eu morro. Chorei muito. Meu anjo está lá internado. Só o sangue de Jesus na vida dela. Tenho as fotos dela na mesa, fotos de irmãos e irmãs. Orei e chorei hoje o dia inteiro. Amo muito a minha esposa, mas acredito que Jesus está lá com ela agora. Aí a filha teve que vir embora. Eu estou muito abalado, mas eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que dar prosseguimento àquilo que o Senhor confiou em minhas mãos. Eu sou bispo presidente dessa obra. Jesus me trouxe até aqui, Ele vai me garantir até o fim. E eu não vou parar. Se aprover de levar o meu anjo, meu bebê, amém. Vou cantar como Jó, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Estou muito triste fazendo a obra. Amo demais a minha mulher, faz uma falta na minha vida. Mas eu tenho que continuar, não posso parar. Ela sabe disso. Eu estava lá ontem. E eu falei, amor, eu tenho que ir. Eu tenho que fazer a obra. Não tinha dinheiro. Deus entrou com providência hoje. Eu vou fazer uma surpresa a ela. Eu vou chegar lá. Não tem como ela atender o telefone, ela não pode. O telefone está com a filha dela. Eu vou chegar lá de surpresa. É muito forte, irmão. Muito forte. Você vê uma pessoa que ama num leito. Mas tem uma vantagem. Ela é cristã, fiel, temente. E eu creio que Deus pode tirar ela de lá. Porque enquanto há vida, há esperança. É o que eu sempre digo. Todo mundo pode abandonar alguém no leito. Não estou dizendo que a família dela abandonou, não. Amém? Estou dando um exemplo somente. Todo mundo pode desacreditar.
menos eu. Eu tenho que acreditar porque a Bíblia garante. Vou deixar uma palavra aqui, porque o momento é propício. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 15. Palavra muito conhecida, pouco ministrada, mas nós vamos trazer aqui bem objetivo, irmão, só misericórdia de Deus na minha vida. Eu creio que vitórias grandes virão sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa. A maior vitória dela, o nome dela no livro da vida, por isso que você deve aceitar Jesus. Irmão. Se você estiver guerreando com a tua vida, tu é cristão, você vai direto ficar no lugar de luz. Se a pessoa não tem Jesus, morre sem Jesus, vai para o lugar de negrura, fica na escuridão. Por isso a Bíblia fala no livro de Apocalipse, uns ressuscitarão para a vida eterna. O primeiro arrebatamento, o segundo, outros ressuscitarão para o juízo eterno, porque morreu sem salvação. Vai permanecer lá, vai vir a grande tribulação, muitos vão se render à besta, outros vão morrer pelo amor de Cristo, e outros vão descer, porque não vão querer aceitar a marca, sem a salvação. Ou vai morrer com a marca, não querendo a salvação, porque naquele tempo será como no dia dos profetas. Vai ter que fugir. Não quer a marca, então você vai morrer. Quem botar a marca vai estar salvo, entre aspas, vai viver normal, vai viver uma vida normal. Só que depois haverá uma perseguição terrível, mortandade terrível. Quem tiver com a marca está tranquilo, mas quando chegar o dia do juízo, aí vai ser muito pranto. A Bíblia diz: o mar vai devolver os mortos, aqueles que padeceram crendo em Cristo, com o Espírito Santo de longe, atuando no coração dos desviados, pregando o Evangelho, nas duas testemunhas, mas aí de mistério em Israel, onde Elias e Moisés vai vir, dizem que eles vão começar a pregar a palavra, eles vão morrer, eles vão ficar em carne, depois vão ressuscitar, e o céu vai os tomar de volta, ainda com a última oportunidade de arrependimento. Mas no meio da tribulação, quando acabar esse tempo, os que estão com a marca morreram, vão ressuscitar para a glória eterna, outros vão ressuscitar para a condenação eterna, para o juízo final. A palavra de Deus, ela não mente. Não adianta falar: isso é tudo mentira. Não paga para ver, não. Não paga para ver, não. Jesus, ele pode te dar um arrebatamento de sentido, te levar no céu e no inferno, você vai ver que ele é bem real. Eu já fui arrebatado ao inferno 7 vezes quando era diabo. 7 vezes cara a cara com Satanás no trono dele. E ele me fazia perguntas. Olha, as pessoas não têm ideia, quando vai para o terreiro, a força e a magnitude de Satanás. Ali é tudo anjo de escala menor. São serpentes e escorpiões. São demônios de hierarquia pequena. Eu bati de frente 7 vezes com Satanás, o que um dia era o anjo de luz. Acredite se quiser, isso é problema teu. Eu sei a experiência que Deus me deu. Sei que não devo implicar com o diabo. Ele tem mais força de qualquer ser humano na terra. Há uma parcela de poder com ele. Deus retirou o poder da adoração. Ele bota pagode, forró, o povo rebola até o chão. Ainda ri. Eu também fui um dia. Hoje eu sou liberto para a glória de Deus e você será também. A força do diabo você não tem ideia. O povo vai para o terreiro, joga pipoca, faz trabalho, vê lá a vela colada no corpo. É o poder das trevas. Se Jesus quiser, ele faz isso. O diabo é imitador de Deus. O diabo é imitador de Deus. Ele pegou Sansão, arrancou as portas de Gaza 3 toneladas. É como se fossem 3 bobinas de aço que passa na máquina para virar estudo. Levantou, arrastou para fora de Gaza. Essa porta pesada na tua vida, tu vai arrancar hoje, tu vai aceitar Jesus. Jesus também pode fazer levitar, flutuar.
O diabo é imitador de Deus. Tem pessoas que falam que os crentes que rodam. O diabo também faz, ele imita. Até a gente não estranha. Ser cristão é tão ruim que até o diabo gosta. Gostou dessa? Ele imita as coisas de Deus. Você sabe quantas horas jejua um missionário do diabo de uma outra seita? Não vou falar o nome. Os caras jejuam 72 horas para destruir os missionários de Deus, porque o diabo ele dá poder para eles, tá? Eles chamam assim, ó. Chama o diabo vem. Pai de santos que consagra a vida deles. O espírito entra no pai de santo. Quando ele chega perto da pessoa, ele dá a ordem para o espírito entrar na pessoa e matar. A pessoa que não tem comunhão com o Espírito de Deus. Porque se tiver, pode entrar uma legião de demônio, cai todos eles. E o pai de santo junto. Se for afrontar um cristão que tem a vida consagrada. Aceita Jesus. O Espírito Santo quer que você aceite Jesus. Larga essa coisa. Eu respeito o espiritismo, qualquer um. Eu conheci um lá no hospital da Andaraí. O pai dele é espírita, é gente boa, fala com todo dia, eu respeito. Mas a minha função é pregar a verdade. É tudo mentira, não existe mesa branca, não existe nenhum espírito bonzinho, não. É tudo roubar, matar e destruir. Destrói a tua vida, te joga nos vícios, destrói teu casamento, destrói tua família. E o povo vai indo, cego, não está vendo luz nenhuma. É uma falsa luz. Vamos lá, vamos para a palavra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração e escolhi a mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu, não houver chuva, ordenar gafanhoto que consuma a terra, ou enviar a peste entre meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Verso 15, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Senhor, toma esse momento e a tua palavra. Me dá graça, Senhor, me dá força, porque hoje teu servo está sem força. A tua unção está comigo, a tua presença está comigo, mas meu emocional está muito abalado. Não deixa que eu venha falar nada de mim, Senhor, mas que venha falar aquilo que o teu Espírito colocar nos meus lábios. Seja comigo, Deus, nessa hora me fortaleça. Em nome de Jesus. O que Deus está dizendo aqui? Claramente, você compreendeu o texto, aonde o sucessor de Davi não tentou fazer um templo. O próprio Davi disse, se você voltar capítulos atrás, olha, o Senhor não me permitiu ir porque minhas mãos são manchadas de sangue, mas do fruto do ventre da tua mulher, será aquele que vai substituir você e fará o templo para mim. Deus falando com Davi, você está com a mão suja de sangue. Davi aceitou, Davi fez o quê? Se dedicou, juntou ouro, prata, ainda pegou do dele, deu para Salomão, falou: filho, você é homem. E daí Salomão vai começar a trabalhar na obra de Deus. Teve subsídio, Deus preparou tudo. Já quero abrir aqui um parênteses para dizer para você: você hoje que está num lugar pequeno, Televasse, Acanto, Telemanda, Subinai, você que está aí a fazer a obra como Bispo Ademir, não tem ninguém, só tem os mosquitos que está tudo no canto por causa do frio. Aleluia, louvado seja Deus. Você está aí, ninguém te visita, ninguém te chama para pregar. Não esquenta a cabeça com isso, só faz o que o Senhor te ordenou. Pregue a palavra em tempo, fora de tempo, faça o culto, adora a Deus, porque Deus, Ele vai honrar. Deus vai te honrar. Não esquente a cabeça, não ligue para julgamento, não ligue para ameaças. O
bate de frente com uma pessoa ímpia. O objetivo dele é matar você, é tirar você da terra, porque Satanás está inflamando aquela alma para que você morra. Só que está escrito no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17: nenhuma ferramenta contra ti prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra ti se condenará. Porque é a segurança do Senhor para os seus servos, diz o Senhor dos exércitos. Então Salomão vai acabar tudo. Aí está dizendo aqui: se enviar a peste, a fome, gafanhoto entre o povo sobre a terra, e se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Você vê que não é de qualquer maneira. Você vê aqui o se, você já vê uma condicional. Porque no momento que a pessoa é tocada num culto, seja ele qual for o culto do Senhor Jesus, a pessoa se sente tocada. Verdadeiramente a palavra, ela vem do alto. Prospera para aquilo que foi enviado, apta para discernir a intenção do coração, segue entre medula, segue entre o Espírito e apraz o caminho do Senhor, e prospera para aquilo que foi enviado. Quando o ser humano que está ouvindo penetra nele, ele não precisa do pastor nem fazer apelo. A pessoa sozinha faz, que nem eu. Com 28 anos de idade, eu fui convidado a uma igreja pentecostal só para visitar. Aí eu ainda falei no meu coração: eu vou entrar. Eu fui com a roupa que meu pai casou com a minha mãe, uma calça. Não, a calça não, a blusa. A blusa é de linho. Eu lembro quando minha mãe estava viva, ainda morando aqui comigo, ela falou: ó, essa blusa aqui foi teu pai que casou comigo, não dá mais, eu guardei. Eu não tenho mais ela, que eu engordei, eu tenho um monte de roupa. Então eu coloquei aquela blusa, botei uma calça, e aí a Deni foi para a igreja por vontade própria. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é de qualquer maneira, eu entrei lá. Ainda no caminho, era aqui pertinho, eu falei assim: quando eu sair, eu vou ali na padaria. Eu gostava de beber, lançaram latão na época, em 2007. Perdão, ainda não tinha o latão não, era lata pequena. Acho que era lata pequena. Eu sempre, toda terça-feira eu comprava uma latinha de cerveja. Eu sempre tinha dinheiro, porque eu trabalhava, fazia serão, sempre tinha. Então toda terça eu passava na frente da igreja, zombando da bateria, que tinha muito coelho de fogo. Hoje minha vida é isso. Deus podia me fulminar ali, mas Deus tinha uma obra na minha vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu ia e voltava. Um dia eu parei do outro lado. Eu acho que já tinha um latão, sim. Eu peguei uma lata de cerveja Skol, que estava naquele negócio de Skol Beats, que era patrocinadora dos jogos na praia. Eu parava do lado da rua assim. Aí toda vez que eu parava, o carro de polícia parava na porta da igreja para parar o culto. Aí eu ficava do outro lado: agora esse pastor vai ser preso. E eu ficava ali doido para ele ser preso. Ainda era abusado. Falava assim: Deus, para o Senhor me matar, tem que derrubar essa árvore e o poste. Pô, era só ele fazer assim, ó. Era só ele falar infarto, então. Ele é o dono da vida. Mas não, Deus tinha uma obra na minha vida. Persegui pastores, amaldiçoei a igreja, xingava a igreja de longe, né? Mas eu sempre respeitei Deus. Mas eu não sabia, porque a Bíblia fala no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai pregar para os gregos, para os troianos, ele diz: também Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Acho que é Atos 19, 20 alguma coisa, se não me falha a memória. Então, eu olhando o pastor lá, aí a última vez que Deus permitiu eu afrontar a igreja dele, o motorista era um Voyage antigo. O motorista do Voyage era pastor. Que raiva que me deu. Eu amassei a lata de cerveja na mão, mas estava vazia. Falei: poxa, pensei que ele ia ser preso. Aí o pastor
mulher jogava criolina, mandava gente demoniada lá, caía, que a pastora vivia no monte. Não adianta, irmão, tentar mal a igreja do Senhor, não. Quem tentar te matar, se tu tiver uma vida no altar, morre. Se morrer, Deus trata e traz para a presença, ainda vira teu amigo. Porque Deus é fiel, por isso que o crente tem que ser fiel, andar em santidade, em verdade com Deus. Que às vezes você sai de alguém querendo te dar um tiro, a arma do cara nunca sai lá. É forte, né? Servir a Deus com verdade, Deus te livra verdadeiramente do mal, né? Não que você não morra, que você, como a minha esposa, uma mulher de Deus, está lá com câncer, né? Num estágio terrível, é mulher de Deus, mas tudo sucede. Eu acredito que Deus pode tirar ela dessa. E ela sabe que eu estou aqui agora. Se ela estiver acordada, ela sabe que o marido dela está fazendo a obra de Deus. E eu não posso parar, amo. Minha vontade era estar sentado ali, meditando na minha vida, na vida dela que eu amo, vendo um filme para a depressão não vir. Hoje eu entendo completamente sobre isso. É isso que nos faz estudar e entender a nossa fragilidade, o quão frágil nós somos. E esse momento de fragilidade é justamente o momento que o diabo escolhe para tentar nos colocar uma cega de doença. Você sabia que a preocupação demais com conta, com dívida, o estresse, a pessoa que vive estressada, isso causa células cancerígenas no corpo. Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Por isso que Jesus está te convidando hoje, para você largar o estresse, largar a cerveja, largar o espiritismo, largar o homossexualismo, largar as coisas do mundo. Deus, Ele ama a tua vida, mas Ele fala lá na epístola de João, não ameis o mundo, primeira epístola, acho que é capítulo 4, ou é a segunda carta de João, não ameis o mundo e nem nada do que no mundo há. O amor do Pai não está no mundo. Então todo mundo que não tem Jesus, ele faz a sua própria vontade ou serve aos espíritos caídos. E muitos não aceitam isso. Mas hoje Jesus está te dando a oportunidade. Vinde a mim, chamada para arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí entra a minha vez. Aí um dia eu fui convidado para ir na igreja. Falei, quando eu sair eu vou tomar uma cerveja. Irmão, quando eu entrei, passei assim. Aqui é a porta da igreja. Quando eu passei, eu senti uma água, literalmente, cair na minha cabeça. Água, como se fosse pegar assim, a cachoeira e jogar na cabeça, a água, eu senti a água descer. Foi assim que eu senti. Não como uma cachoeira, mas como uma pica. Eu senti aqui, ó, na careca. E descia no meu corpo. Só que molhava tudo por dentro. Meu corpo todo, os braços até o pé. E eu de tênis, sapato, social, gravata. E eu estou sentindo uma água caindo em mim e não me molhava. Eu falava, caramba, eu estou todo molhado, mas não estou molhado. Aí sentei e fui lá para frente. Cheguei cedo, porque tem que ter a palavra. Eu falei, pastora, vou estar lá. Fui. Eu sei que quando a irmã foi louvar, sei que estás aqui, Senhor. Na unção, irmão. Meu irmão, eu queria chorar. Não de tristeza, nem sabia porquê. Eu queria correr, pular. Aí depois o meu padrinho de casamento, o evangelista Nilton, estava pregando, ele não era meu padrinho ainda. E começou a pregar, e Deus começou a revelar a minha vida para ele. Você vive nessa vida aí. Bebe, fuma, sai. Mas você não tem nada, você só está perdendo. Deixa Jesus fazer a obra. Aí pregando aquela palavra lá para mim, no mundo todo errado. Irmão, nem deixei ele terminar de pregar. Foi tão forte quando Deus usou ele, aquele ano, dia 6/7/2007. Eu estava levantando a mão.
e confessando que Jesus é o meu Salvador, confessando que Jesus morreu e ressuscitou, está vivo. Essa data ela vai marcar minha vida até o dia que eu descer a sepultura, ou for arrebatado, porque Mateus diz, há uns que não hão de provar a morte, porque Jesus está vindo para arrebatar a igreja. E essa data, uns anos depois, no dia 7/6 de 2019, o dia, eu falei 7/6, eu aceitei Jesus 7/6 de 2007, estou corrigindo, 7/6 de 2007, Jesus estava me recebendo. Conheci depois de muitos anos a minha esposa, que está lá na guerra, passando sua luta. É muito triste, Jesus, me dá força. É muito forte. Jesus marcou a minha vida. Essa data vai marcar a minha vida. Eu não sei se ele vai me levar no arrebatamento, ou se eu vou morrer no Afeganistão pregando a palavra, ou no Paquistão, ou no país islâmico, ou em Israel, que tem muitos lá que não é cristão. Não sei se eu vou morrer picotado, com tiro, flechado, no meio da Amazônia, sendo devorado por canibal, por índio, não sei. Mas essa data, ela vai morrer junto comigo. Porque anos depois, foi a data que eu casei com a minha esposa. Dia 7/6 de 2018. A mesma data, 2019, a mesma data que eu casei com meu bebê, com a minha bispa, que está com câncer. Foi a mesma data que eu casei, 7/6 de 2019. Nosso CPF junto. Para quem não conhece, o meu anjo é esse. Esse aqui é uma foto de quando a gente estava começando. Meu bebezão. Olhem por ela, por favor. Para Jesus curar ela. Meu anjo, a Dodói, minha linda guerreira, está lá guerreando sem força que nem eu aqui. Desculpa, irmão, estou muito emotivo, chorei o dia todo. E foi a data que a gente casou. Vai ficar marcado até a minha morte. As flechas, a espada, o tiro, uma paulada na cabeça, não sei como eu vou morrer. Nunca vai apagar essa data. Eu vou levar comigo para a eternidade. Eu vou levar essa data aqui. Mas vamos prosseguir.
Então, dia 7/6/2007, Jesus estava me recebendo. A data do nosso casamento é a data que vai marcar 20 anos na presença de Deus, se assim Ele permitir. Hoje é dia 2, quarta, quinta. Domingo, faz 20 anos que eu estou na presença de Deus. E se assim o Senhor permitir, 8 anos de casado com ela. Mulher maravilhosa. Tivemos poucos problemas de relacionamento. O resto foi só vitória. Muita obra, muita missão. Temos promessa. Eu estou apegado nas promessas do Senhor, crendo que Deus vai curar ela. Vou finalizar aqui, irmão, porque essa palavra é muito forte, demora muito. Eu estou aqui na misericórdia. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, eu me humilhei. Depois eu aprendi a orar e buscar a face do Senhor. Aí vem a conversão. Por quê? É de dentro para fora. Tem pessoas que adquirem uma libertação rápida. No meu caso, eu bebia e fumava. Meu vício era esse. Eu não usei droga, não fui bandido, não fui traficante, não fui nada. Em uma semana Jesus tirou de mim. E eu vou te contar como foi. Porque eu estou falando da minha vida, eu estou falando da tua vida. Você vai aceitar Jesus depois dessa palavra. Eu lembro que eu aceitei Jesus. Não, foi antes de Jesus me aceitar. Porque eu pedi a Deus algo, Ele fez na época. Eu estava aceitando Jesus dentro do quarto. Na verdade, não foi nem na igreja, foi nesse quarto aqui. Que eu falei que se Ele fizesse algo, eu dava meu corpo, minha alma e meu espírito para Ele cuidar de mim. Então eu estava aceitando Jesus sem saber. Aí nessa semana, nessa semana, eu ainda saí para tomar uma cerveja de Jardim América aqui. Quando eu pedi um cara uma brama gelada, eu senti gosto de cinza de cigarro. Falei pro cara, essa cerveja não tá boa não. Não precisa pagar não, me deu outra. O mesmo gosto de dar cinza. Aquela porra, quando o cara fuma, fica aquela cinza. De novo. Falei, cara, essa cerveja não tá boa não. Quando é que não precisa pagar não, o cara jogou fora. Aí eu fui pro bar do Ceará, que tá fechado hoje. Vendi um churrasco ali, céu aberto. Vendi um churrascão lá muito bom. Sentei lá, pedi uma cerveja, mesmo gosto de cinza de cigarro. Aí a carne ali, eu falei, pô, só falta a carne e dá com gosto de cinza. Aí comi, não dava. Aí fui acender um cigarro, um maço de frio novinho. Acendi o cigarro, quando eu puxei, veio o gosto da cinza. Como se eu estivesse pegando a cinza assim, ó, que já está queimado e botando na língua. Eu senti esse gosto. Eu falei, não, o cigarro foi estragado, quebrei. Joguei fora e peguei outro, acendi mesmo o gosto, peguei o maço, amassei, joguei no lixo. Falei, pô, não estou conseguindo beber nem fumar? Eu não pedi para Deus tirar não, escute isso, eu não tinha ido para a igreja. Eu só invoquei no quarto algo, Ele fez, aí Ele já me dominou. Aos espíritos imundos, tudo para ter retirado. Eu via demônio andar, eu tinha visão já. Via demônio atrás de mim, aqui dentro, onde eu estou hoje. Eu tinha visão já e revelação de sonho. Eu não sabia. E dizem que não pode. É chamado, não é para qualquer um não. No mundo, eu já tinha algo na minha vida. E eu não percebia, porque eu era cego, não conhecia a palavra. Aí eu peguei, eu odiava, era tomar refrigerante e comer churrasco. Aí naquela noite que Deus ele bloqueou o cigarro e a cerveja, falei, pô, me arruma uma Coca-Cola de 2 litros aí. Eu bebo até hoje, eu bebo igual água. Mas hoje eu me controlo mais, porque o bicho está mais magrinho, graças a Deus. A calça eu tive que amarrar, fazendo dieta, cuidando da saúde, né? Desde quando minha esposa começou com câncer, eu comecei também a cuidar da minha saúde. Não que eu vou pegar câncer, não é isso, é cuidando, pô. Comendo menos gordura, comendo coisas mais saudáveis, comendo fruta, bebendo mais água, evitando refrigerante. Eu bebo, mas evito. Entendeu? Eu sei que esse suquinho de
pó também não é grande coisa, mas eu não tenho dinheiro para comprar fruta todo dia. As frutas não estão tão baratas. E estou me cuidando da forma que está dando e está dando certo, emagrecendo. Como feijão 2 vezes na semana. Se Deus quiser, quinta-feira eu vou estar voltando para o karatê. Eu fui professor, dava aula. Meu professor me chamou de novo, certamente eu vou voltar a dar aula de novo. Para cuidar do corpo, e vai ser bom para mim. Que eu estou passando esse momento muito difícil. Eu tenho que relaxar minha mente. Não que Jesus não seja suficiente, entenda. Mas você precisa se despegar um pouco. Não deixar Jesus de lado, mas praticar um esporte. Você que quer ir para a academia, que é crente, que é torrão. Não, quem vai para a academia pega. Meu irmão, tu pega dentro de casa, dentro do teu quarto, no banheiro, no pensamento. Não precisa nem você colocar a mão. Nós estamos na graça. A graça é pior do que o Antigo Testamento, porque se você cobiçar uma mulher, levar para a mente, levar ela para a cama, a tua mente já cometeu adultério com ela. É terra. Então, sempre que é cristão, fica aqui com alerta. Você é uma mulher de Deus, quer cuidar do teu corpo, para você ou para o teu marido. Ah, bicho, mas não tem que botar aquelas roupas? Sim, é a roupa ideal. Mas não precisa puxar tudo para cima. Coloca um short para não desenhar as tuas partes íntimas. Coloca um absorvente para não marcar nada. Coloca uma blusinha, bota um topzinho, uma blusinha larga por cima. Bota uma saia comum até a canela e vai para a academia. Chega lá, você tira a blusa, tira a saia, bota no armário e vai malhar com a tua roupa de malhação, que é a roupa ideal. Depois de sair, você sai, bota a tua saia, bota a tua blusa larga e vai embora. E isso é pudor e modéstia. Isso é para a mulher que é santa, mulher de Deus. A Bíblia não proíbe você fazer esporte, você treinar, não. O que Deus condena é o excesso de vaidade. Você chamar a atenção, por quê? Pudor é vergonha de mostrar o corpo. Modéstia é manifestação interior de pureza. Então, não quer dizer que a mulher tem 6 asas, 2 asas. Não é isso, que isso aí já é ignorância. Mas a mulher deve se vestir com prudência. Se ela é solteira, mais ainda. Que a solteira cuida da obra. Se ela é casada, mais ainda. Porque o corpo dela é para o marido e o corpo do marido é para ela. E que haja benevolência, que o homem pague a benevolência e a mulher também. Para que não dê brecha para a prostituição. Mas vamos voltar aqui. Isso para quando você aceita Jesus e deixa, ele trabalhar. Ou ele te aceita, que é o original, é Jesus que nos amou primeiro, ele que nos aceita, mas é uma forma de, a maioria dos pastores fala, quem quer aceitar Jesus, não tem nada de errado nisso, irmão. Eu já vi um pessoal aí, é isso aí, irmão. É só uma forma de colocar Jesus na vida de alguém. O negócio é ganhar alguém. Nós sabemos que é Jesus que nos aceita primeiro. Mas você falar que aceitar Jesus, eu mesmo, pela misericórdia, ganho alma no meio da rua, ganho alma na internet. Quer aceitar Jesus? Quero, vem cá. E Jesus me recebe ele. Então não tem nada de errado nisso, nessa palavra. Isso é a bobeira de homem, carnal. O negócio é a alma se render. Então Jesus fez a obra, porque houve um quebrantamento. Aí está aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter. Aí eu não consegui mais beber. Foi só refrigerante. Aí aquela semana eu voltei, fui para a igreja, aceitei Jesus. E nunca mais botei cerveja, cigarro na minha boca. E nenhum tipo de bebida alcoólica. Porque não pode. Nem vinho, bispo, nem vinho, que tem álcool não. Porque quem tem o Espírito Santo sabe que é certo e sabe que é errado. Embora que muitos líderes aí que é cachaceiro, deixam eles mesmo beber a cachaçinha. Aí fala para mim, o vinho é ruim, dependendo da marca. Não. Tu acha que o membro na casa dele vai beber um cálice? Não pode embriagar. Vai tomar a garrafa toda e vai comprar outra.
Tem gente que corta gelado e tem gente que corta natural. Isso é a conversa do diabo. Aparta a tua vida do vinho. Aparta, não beba álcool. O Espírito Santo não tem nada a ver com álcool. Quem tem Espírito Santo não bebe bebida alcoólica nenhuma. Tem álcool, sai fora. Deixa teu pastor beber sozinho. Ele quer beber? Deixa ele beber. Ora para Deus libertar. Senão está perdendo a salvação de bobeira. Louvado seja Deus. Então nunca mais bebi. Aí entra o Senhor. Quando você se converte dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aí Deus vai começar a fazer a parte dele. Você ouve um processo de libertação. Para mim acabou ali. Ainda tem coisa? Tem. Nós temos que pedir Deus libertação todo dia, porque enquanto a gente estiver na estrutura de carne, vai começar as coisas do mundo, né? Elias era homem de Deus, orava, o fogo caía do céu, mas era sujeito às mesmas paixões que nós, porque era homem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Elias era um profeta que vivia no deserto. Eliseu era um profeta que vivia em palácios. E os caras eram homens. Tu acha que Elias nunca quis se namorar com uma mulher? A Bíblia não diz que ele tinha esposa. Mas ele era homem. Você acha que Eliseu, vendo as princesinhas da época, não achou uma princesa bonita? Não queria casar? Claro que sim. Claro que sim. Vamos ser ignorantes. Ninguém nasceu para ser só que Deus quis que os caras ficassem sozinhos. Pagaram o preço. Pecaram. A Bíblia não fala do erro dele, mas ele, o pecado habitava nele. Pediram perdão com certeza, choraram também. E tem pastor que não gosta muito de entrar nesse assunto. Por quê? Porque ele está incubado. Os pecadinhos preferidos dele não larga. Foi para Jesus, tem que largar tudo. A tentação vai vir. Bem-aventurado falando que sofre a tentação, mas resiste ela. Nós temos que ser provados. Aleluia. Então, Deus vai entrar com a parte dele. Quando você se arrepende dos seus maus caminhos, ele começa a te ouvir, te perdoa os seus pecados e sara a sua terra. Onde tiver ferida na tua alma, ele te lava. Onde tiver uma dor ali, alguém falou uma palavra forte, alguém te humilhou, Deus vai lá, cumprindo a palavra do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. A unção que despedaça o jugo do pecado. E quando Jesus te perdoa, ele lança no mar de esquecimento. O livro do profeta Isaías é o maior profeta messiânico. Jesus perdoa. O homem lembra. Ah, mas quando você estava lá, sabe o que é que o ímpio ou o desviado, ele fica com inveja de que tu está na presença e ele não consegue ir? Porque é isso mesmo, fica com inveja. Ele fala assim: ah, mas você bebia. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dando testemunho da tua vida que você mudou. E eles nem percebem. Ah, ele bebia muito. O que ele falou? Ele bebia, passado, ficou para trás. Então ele está dizendo, ele entrou para a igreja de verdade, porque ele bebia, não bebe mais. Paulo fala, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que furtava, não furte mais. Todos os apóstolos de Jesus tinham problema. Judas, eu perguntei uma vida inteira por que ele ficava com a bolsa sendo ladrão. É porque Jesus queria que ele deixasse de ser ladrão. E esse pecado levou ele à morte. Porque Jesus chamou para dar uma vida abundante. E ele preferiu o pecado que levava à morte. Então aquilo ali atrapalhou a vida espiritual dele. Porque era ladrão e roubava a bolsa, ele tirava dinheiro para ele. E Jesus ganhava oferta, botava na bolsa. Imagina o tamanho da bolsa, porque Jesus andava muito, então o povo, né? Tem gente que cobra, não precisa. Quando Deus quer te abençoar, ele envia, toma. Acabou. Não precisa ninguém pedir, botar valor para pregar, valor para orar, podemos ser de Jesus. Tem orações aí de 5 mil, 6 mil, porque é muito usado. Dá até lugar para carne para ganhar dinheiro. Mas o dia desses caras estão contados. Aí, Jesus vai te sarar. Porém, você vai ter que fazer a tua parte. Fugir da aparência do mal.
Aí agora as olhos estão abertos e meus ouvidos atentos à oração desse lugar. Tenho uma vida de oração constante. Se não fosse a oração, hoje o bispo Ademir não estaria aqui dirigindo esse trabalho. Eu estaria no meu quarto, olhando talvez a internet, assistindo um filme. Vou cozinhar ali 3 ovos para não almoçar, que eu não almocei. Que não é todo dia que eu como fritura. Eu vigio muito hoje com a minha saúde. Tenho que comprar fruta que acabou. E orar pelo meu bebê, pela minha gatona que está lá, minha bispa linda, que está no hospital. Vou orar a noite toda, pode ter certeza. Talvez eu pegue na Bíblia, vou buscar Deus, vou ver um escurinho de fogo, orando a Deus pela minha linda, para que Deus venha cumprir a sua vontade na vida dela. É uma grande guerreira. Você não conheceu a minha esposa, se você nunca veio ao evento, na época era a Igreja Missionária Fogo para as Nações. Esse nome é feitiço, eu posso usar, mas eu prefiro Igreja Evangélica Fogo Celestial, porque nós ganhamos o CNPJ, eu teve que mudar o nome, né? E está tudo na mão de Deus, tudo na mão de Deus. Tadinha da minha esposa, Deus abençoe minha esposa. Vou fazer mais uma oração para aqueles que estão enfermos, como a minha esposa está. Soberano Deus, Pai de misericórdia, mais uma vez eu entrego todos os cancerosos, os que têm um estado terminável, aqueles que já estão na pele, no osso, porque essa enfermidade é maligna, ela é perversa, ela come a carne humana por dentro, até sair para fora, dependendo, Senhor, de como ela é em cada um. Tem misericórdia do povo, Deus. Visita todos os hospitais de câncer da terra. Todos, de todas as nações do mundo. Aqueles que descobriram agora, aqueles que descobriram em cima da hora. Tu és Jeová Rafá, tu é Deus que cura. Vá de encontro à vida do povo, Pai. Os atléticos, as crianças que nascem com AIDS, as crianças que têm leucemia. Crianças que têm câncer nos ossos, que estão condenadas à morte, homens e mulheres, tem misericórdia. Ô doença, Senhor, tem misericórdia. Os que estão com Covid, os que pegam a doença estranha, que não sabe o que é, que a medicina não sabe, entra, Deus, com providência na saúde do teu povo, guarda a nossa vida, guarda a vida daquele que nos assiste, porque Mateus também disse, Mateus capítulo 11, se o meu povo, aleluia, aleluia, não, aleluia, o versículo aqui é outro, louvado seja o nome do Senhor, Mateus capítulo 11, versículo 28, aleluia, vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, como eu estive um dia, vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Deus quer tirar esse fardo pesado da tua vida, quer tirar os vícios, quer cuidar da tua psique, da tua mente, do teu intelecto, quer cuidar do teu corpo, quer cuidar do teu trabalho. Ele quer repreender as obras do diabo contra a tua vida. Ele quer te fazer um crente abençoado, próspero. Próspero não é ser rico, não tem nada a ver com riqueza. Ser próspero é ter sempre de Deus. Ainda que perde teu emprego, Deus não deixa faltar. Aceita Jesus como teu Salvador. Não perca tempo, Jesus está voltando. Jesus pode voltar de várias formas. E eu fiquei muito tocado hoje, de manhã, porque eu vi um acidente terrível. Foi no Jornal da Manhã. Uma van bateu no caminhão, matou 5 crianças. Jesus voltou para eles, irmão. E se forem crianças, já estão salvas mesmo. Agora, se tiver alguma malícia, Salomão disse que até as crianças hão de dar conta no dia do juízo.
Tem criança que nem é criança não, já xinga, fuma, dá tiro, é terra. Tem criança que é só o sangue de Jesus, já usa maconha. Tem criança inocente, tem criança que não é mais inocente. Não é todo tipo de criança. Mas aceita Jesus, irmão. Leva teu filho para a igreja. Leva teu filho, tua filha. Ah, bispo, eu não gosto, eu não consigo, é porque o diabo não quer deixar tu ir, terra. A gente sabe que somos dicotomistas, tem as nossas vontades. Mas às vezes você quer ir e não vai. Sabe o que é isso? É o diabo que está te amarrando em casa. Aparece alguém dizendo que tu vai. Tem que fazer isso não, irmão. Quando você quiser ir para um culto e isso está acontecendo com você, não fala, não libera a palavra. Tu só se arruma e vai. Se tu falar, eu vou para o culto hoje, você que está tentando buscar salvação em Cristo, vai aparecer alguma coisa para te atrapalhar, eu tenho certeza. Vem aquele vizinho que nunca apareceu na tua casa e quer ficar conversando. Nunca fale que você vai. Apenas se arrume e vá à igreja mais próxima da tua casa. Aqui nós estamos localizados na Rua Plutão, número 152, Brigada Geral. A igreja está aqui. O bispo está aqui. Na peleja, mas está aqui. Toda terça, sexta-feira tinha culto. Era a minha princesa que dirigia. Ela conseguia trazer muita gente para os cultos dela. Tem muita gente com saudade. Teve pessoas que me ligou aqui online, né, que quando eu falei que ela estava no hospital, pegaram meu zap, que eu botei meu zap no Face, né? Teve uns que me ligaram aqui no Messenger, né, naquele telefone, aí eu atendi aqui, disse que dei meu zap para falar com eles. É muito triste, uma mulher de Deus, minha esposa. Deus a tenha, Deus abençoe a vida dela e todos os que estão com câncer, em todo lugar da terra. Não deixe de orar pelo teu filho, tua filha. Pode estar preso. Eu tenho um sobrinho que está pagando preço, mas aceitou Jesus lá dentro. Talvez você tenha algum parente. Não deixe de visitar ele não. Ah, mas ele era muito ruim, mas ele é humano. Hoje é ele, amanhã pode ser você. Tenha um pouco de humanidade. Visita lá o teu que está preso lá, estupou, que matou, é a família. E nenhuma família é perfeita. Na família de Deus, Lucifer era o anjo portador da luz. Ele adorava a Deus, ele levava os outros anjos a adorar, ele era o regente. Ele tinha uma família. E ele foi a ovelha negra da família. Ele quis botar o trono dele acima de Deus e exaltar sobre as estrelas. Hoje, ele guerreia contra a raça humana. Tanto crente como não crente, ele odeia o ser humano. Porque o ser humano, se arrepender, ele tem Jesus na vida dele. Se ele se arrepender, ele tem Jesus. Mas ele não pode pedir perdão. Ele pegou no corpo glorificado. Mas isso é uma outra história. Um dia eu dou um culto de doutrina falando sobre isso. Por que o Espírito não adianta ele pedir perdão? O diabo, né? Ele pegou no corpo de glória. Ele não tem remissão. Ele não é feito de carne e espírito. Pegou ele até essa parte dos anjos. É onde surgiram aí essas doutrinas de espírito caído. Amém? Deus abençoe tua vida. Muito obrigado, Jesus. Até aqui o Senhor me ajudou a dirigir esse trabalho. Abençoa cada um que assistiu. Trabalha com libertação na vida do povo, em nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ore, reze pela bispo de Silvânia, pelo bispo Lino. Sou muito grato pelas orações. Amém? Deus abençoe e até a próxima terça-feira, se assim for a vontade de Deus.